Olá pessoal, tudo bom com vocês? Iniciando uma aulinha de gramática para o segundo ano do ensino médio. Então, meus caros, hoje a nossa aula vai ser um pouco, curtinha, porque essa aula é a aula de término do capítulo 6. Como eu falei para vocês, ao passo que a gente está um pouquinho atrasado por conta do atraso do material, porque a turma foi formada posteriormente, né? Mas também a gente não pode atropelar as coisas. Eu não poderia dar esses capítulos de maneira mais sintetizada do que ele já está sendo. Desse modo, a gente dividiu as aulas em duas, o capítulo, na verdade, em duas aulas, né? Então, a aula passada a gente introduziu, o capítulo 6, e hoje a gente vai terminar, este capítulo. Então, vai ser uma aula rápida, vai ser uma aula só para a gente terminar esses capítulos e eu passar para vocês a atividade que vai compor a nota de vocês. E aí a gente passa para o sétimo capítulo, para a gente correr atrás do prejuízo. Então, assim, continuando os conteúdos sobre organizadores ou moderadores textuais, que, como eu falei para vocês, a gente iniciou na aula passada. Esses marcadores constituem a forma de singularização ao leitor sobre como o texto está organizado e orientam a leitura. Ou seja, a principal função desses marcadores é orientar a leitura e também ajudar vocês na feitura desse texto. Mas, a priori, a ideia é orientar a leitura e para que deixe o texto mais coerente, mais coeso, não tornar o texto repetitivo, e também ajudar vocês nas marcas de interpretação textual. Então, voltando aqui para a nossa aulinha, aí eu até falei para vocês na aula passada que, às vezes, no cotidiano, na correria, a gente não para analisar as marcas textuais. A gente não para observar nem as marcas orais. A gente não fica pensando como é que você vai falar, como é que você vai conversar com a pessoa. A gente está o tempo todo produzindo texto, textos orais, textos escritos, mas você não fica naquela paranoia de ficar policiando, por exemplo, a sua fala, e muito menos o seu texto. A gente escreve da maneira que a gente aprende na escola, a gente tem o nosso próprio estilo de escrita, mas a gente não fica o tempo todo se policiando na nossa escrita e na nossa fala. E é por isso que existem esses marcadores, porque também tem os marcadores de discurso, e tem os marcadores textuais. Então, isso tudo é para ajudar a gente na feitura de texto e, sobretudo, na leitura desses textos. E aí nós temos palavras, conjunções, preposições que servem justamente para isso, tá? E é por isso que a gente está estudando esse capítulo, que fala quais são esses marcadores ou organizadores, como vocês queiram chamar, e qual é a função deles, em termos gramaticais, que vocês também podem usar em termos redacionais, quando vocês forem avaliados na redação, e também quando vocês estiverem lendo esses textos. Então, vamos lá. A gente tem os marcadores de reiteração, E aí os principais são como observamos, como já foi dito, como afirmamos, e aí nós temos o exemplozinho. Como já foi dito, a água é um recurso vital, Então, assim, quando você está reiterando algo que você mencionou, você tem que trazer os marcadores para mostrar que você está reiterando. A mesma coisa vale quando você vai explicitar alguma coisa. Você tem que deixar claro que você está explicitando. Aí tem os marcadores como, por exemplo, no caso particular, especificamente. E aí nós temos o exemplo, no seu caso, particularmente. Ou seja, não é um caso, não é qualquer caso, é o seu caso particular. Então, eu tenho que explicitar, especificar. E aí você vai ter que usar esses marcadores para para tornar isso explícito, ok?
A mesma coisa é aplicado à questão da adição, né? Quando você está ali escrevendo e você quer acrescentar, né, outra coisa. E aí você tem, além disso, igualmente, do mesmo modo. E aí, a exemplo, nós temos: a narrativa não é linear. Além disso, confunde o leitor. Ou seja, além da narrativa não ser linear, ainda tem outro agravante que tem que ser adicionado. Por isso que tem que ter os marcadores de adição, que no caso aqui vai ser o além disso. E aí nós temos também os marcadores de oposição. E aí vocês têm que ter um cuidadozinho para usar esses marcadores de oposição, principalmente quando vocês estiverem escrevendo, tá? Como a gente já está no segundo ano, né, vocês já vão ter que praticar essa questão da redação. Esses marcadores de oposição, eles têm que ser pensados, eles têm que ser organizados antes de serem colocados nos textos, para não dar a ideia incoerente, tá, meu povo? E aí nós temos, em relação aos marcadores ou organizadores de oposição, nós temos, a exemplo, né? Pelo contrário, contrariamente, por oposição, também tem em oposição, né? E o exemplo que nós temos é: o brasileiro nunca foi cordial. Pelo contrário, as marcas de corrupção são inerentes. Então, assim, eu estou colocando aqui um marcador de oposição, porque eu estou dizendo que a ideia do brasileiro e a cordialidade são ideias opostas. E para explicitar essa questão dessa marcação de oposição, tenho aqui o pelo contrário. E aí reforça as ideias opostas. Então, é um marcador de oposição. Correto, meu povo? E aí, na prática, né, no frigir dos ovos, né, em suma, quando está terminando tudo, os marcadores textuais são de suma importância para a composição textual. Já falei para vocês que o texto ele tem uma ideia de tessitura, de feitura, né? E você vai compondo o texto por partes, micropartes que vão se juntando e formando um todo. Assim como na interpretação de tal texto. Ademais, é preciso dominar esses organizadores ou marcadores textuais, principalmente na escritura da redação do Enem ou em qualquer prova de redação que você será avaliado, tá? Isso não vale só para o Enem, não. Por exemplo, para a redação na escola mesmo. Concursos, né, que você precisa escrever. E você precisa desses marcadores, além de dar coerência, eles são responsáveis por interligar, né, esses parágrafos. Os parágrafos e as ideias, elas não podem estar soltas. Então, os marcadores textuais também servem para dar liga, né, para interligar as ideias dos parágrafos que vão compor um texto. Ok, meu povo? E aí, ao término desse capítulo, tem as atividades de sala e as propostas. Eu quero que vocês façam. Eu não estipulei a data aqui ainda, porque eu não sei que dia que o vídeo realmente vai pro YouTube. Mas aí a gente conversa no grupo. E, por favor, façam as atividades, me enviem. Se tiverem dúvida, entrem em contato. E hoje é só isso. Nossa aula realmente só para terminar esse capítulo. Vocês podem usar o WhatsApp para mandar a tarefa para mim. Ou o e-mail, vocês têm meu e-mail. E aí, qualquer dúvida, é só falar. Então, por hoje é só. Um grande abraço e até mais!